Olá pessoal do oitavo ano, espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos começar aí com as nossas videoaulas. Na verdade são alguns comentários, que eu quero estar fazendo com vocês sobre o nosso conteúdo, porque aqui a gente fica muito limitado, não tem muito recurso, então eu estou gravando essas videoaulas com o intuito de ajudar vocês. Na discussão, fazendo alguns apontamentos aí importantes sobre o nosso conteúdo. Bom, turma, hoje nós vamos começar a parte 1 do nosso capítulo 2, que tem o título Inglaterra e França do século 17 e 18, paradigmas políticos sociais. Esse capítulo, ele acredito que ele esteja faltando até uma parte, ou esteja incompleto, ou o título dele foi meio que colocado de forma incorreta pelo pessoal lá da Edgraph, que é a editora da Senec, porque ele só trata da Revolução Francesa, então ele só trata dos paradigmas da França e não da Inglaterra, que vão ser tratados futuramente. Paradigma é quando há uma mudança, de comportamento, um divisor de águas, um acontecimento que marca a passagem de um período para o outro, de uma fase para outra, de uma etapa. Então, o paradigma é aquela fronteira, tá, gente? Só estabelecendo aí. Então, hoje nós vamos falar da Revolução Francesa e vamos falar da parte inicial da Revolução Francesa, dela de modo geral, do significado dela e também dos antecedentes da Revolução. E na semana que vem a gente termina o assunto de Revolução Francesa. Eu encontrei um material que eu vou até disponibilizar o material pronto, um resumo PowerPoint que eu vou colocar lá na plataforma para vocês. Muito bem, gente. Antes da gente entrar no assunto de Revolução Francesa, é preciso que eu esclareça aqui com vocês, primeiramente, o significado da palavra revolução, que atualmente a gente entende como o quê? Como sendo uma mudança brusca, uma mudança radical, Quando acontece uma revolução, aconteceu uma mudança radical em vários aspectos, ou em um determinado aspecto, Então, antes da palavra revolução ter esse significado, que é mais usual na nossa língua, o termo revolução era utilizado dentro dos estudos astronômicos. E revolução significava o movimento dos astros, o movimento que os corpos celestes faziam até chegar novamente à posição inicial. Por exemplo, quando começaram a estudar os movimentos da Terra, nós temos dois movimentos, rotação e translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então ela leva aí 365, 366 dias para chegar novamente à posição inicial dela e se completa um ano. Então, segundo os antigos astrônomos, esse movimento que a Terra faz era chamado de revolução, de sair daquela posição inicial e retornar a ela. Então era um retorno ao mesmo lugar. Depois da Revolução Francesa é que o termo revolução ele passa a adquirir esse significado de mudança brusca, mudança radical que a gente possa perceber. E como o próprio título do capítulo diz, a Revolução Francesa ela traz uma mudança paradigmática. Ela é um divisor de água entre a modernidade e a contemporaneidade. Ela divide a idade moderna da idade contemporânea. E ela é um dos acontecimentos mais importantes do nosso tempo. O nosso tempo, na verdade, o nosso tempo de hoje começa com a Revolução Francesa. A forma como a nossa sociedade se organiza, a política, as questões jurídicas de igualdade, de isonomia, como nós já começamos a falar antes da gente interromper as nossas aulas, tudo isso
né, as bases do nosso mundo contemporâneo se inauguram, fundam-se com a Revolução Francesa, tá, pessoal? Então é um acontecimento muito importante que nós temos que conhecer para a gente entender como funciona hoje a nossa política, a nossa sociedade. Então tudo é herança da Revolução Francesa, né? Então ela é considerada um dos marcos da história e alterou profundamente a base do poder político e social da França, sob o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Liberté, Égalité e Fraternité, que é um lema muito encharcado das ideias do Iluminismo, né? Como eu falei com vocês. O Iluminismo ele serviu de teoria para que na França eles colocassem em prática aquelas ideias sobre o antigo regime, aquelas críticas do antigo regime, como nós estudamos no capítulo anterior de Iluminismo. Pessoal, falando então da França pré-revolucionária, né? Vamos recapitular aí, eu sei que eu já falei um pouco, mas vamos voltar no assunto de França pré-revolucionária. A França era um típico país com todas as características do antigo regime, né? Em termos políticos, sociais, econômicos, filosóficos. Então a França era a cara do antigo regime. Por exemplo, na política, a forma de governo que predominava na França era o governo, a monarquia absolutista, onde o rei governa para ele e para o grupinho de parceiros dele, a nobreza, no caso. Então, a gente nota que não era igual hoje, onde nós temos um governante que governa pensando no povo. Não, ele pensava nele e no grupo dominante, na classe dominante, na elite, né? Então era um governo autoritário, onde o rei era considerado absoluto, tá? Bom, a estrutura social da França, agora falando de sociedade, a França possuía uma estrutura social profundamente desigual, onde a maioria da população era excluída, né? Nós tínhamos grupos privilegiados que não pagavam impostos, como o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, enquanto o povo, daqui a pouco nós vamos falar da composição do povo, trabalhava e pagava impostos e sustentava a boa vida dos nobres e dos clérigos. Tá ok, pessoal? Bom, era uma sociedade estamental, dividida em estamentos, né, em estados, né, em classes bem definidas, e essa divisão social era uma divisão rígida. Não havia possibilidade de mobilidade social. Ou seja, a pessoa nascia numa classe menos favorecida, nascia pobre e morria pobre. Nascia rica, morria rica. Então não tinha essa questão da igualdade jurídica que predomina na nossa sociedade hoje, né? Onde todos são considerados iguais perante a lei e qualquer pessoa, dependendo aí um pouco das questões sociais, né, da abertura que se dá, a pessoa ela pode sim ascender socialmente, mudar de classe, tá bem? Seguindo, né? Então, a sociedade francesa era dividida em estados ou estamentos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro estado era o clero, apenas 1% da população. O segundo estado era a nobreza, 2% da população. E o terceiro estado, que era composto pela burguesia, camponeses e os sans-culottes, compunham aí 95 a 97% da população. Esses dados, gente, essa porcentagem, varia muito de historiador para historiador, tá? Então, hoje nós estamos aqui trabalhando com 97% de povo e 3% de classe dominante, classe exploradora, tá? Então, esses 97%, como fica óbvio,
era uma maioria da população e trabalhavam para sustentar com seu trabalho e impostos uma minoria, né? Então, eles arcavam com o pagamento de todos os impostos, com o financiamento da máquina pública, tá bem? E nem por isso eram valorizados enquanto pessoas com direitos sociais, eram pessoas extremamente desprezadas, né? Os sans-culottes, como eu brinquei com vocês em sala, eram as pessoas sem culottes, que eram aquelas calças. O culotte era aquela calça branca de linho que só a elite francesa podia usar, né? E era visível, até na forma como as pessoas se vestiam, a divisão social no país. Então, os sans-culottes eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Então, eles recebiam esse nome porque eles não usavam essas calças chiques que levantavam o culote, o bumbum, né? Então, eles eram sem bumbum, como eu brinquei com vocês dentro da sala de aula, tá? Seguindo, pessoal. Então, todo o peso ficava nas costas do povo, né, que trabalhava. E a burguesia era o grupo que se sentia mais prejudicado, porque era uma classe rica, era uma classe que tinha posses, que tinha negócios. No entanto, era uma classe que não podia ocupar os cargos políticos importantes, seja no governo ou seja no clero, porque essas pessoas não tinham o tal do sangue azul ou sobrenome nobre. Então era uma situação social gritante, né, onde a desigualdade e a falta de privilégios para a maioria gritava, tá bem? Além das questões sociais e políticas que a gente listou aqui agora há pouco, e tá rolando a propaganda do Café Patusco no fundo, turma, não ligue. Eu, por enquanto, não sei fazer edição de vídeo. Até o final da quarentena a gente aprende. E tomara que isso passe logo, né? Para a gente voltar a se ver e a estar na escola junto, né? Então, além das questões sociais e políticas, né, como antecedentes da Revolução e como situações que deixaram o quadro mais crítico na França, nós temos que listar outras questões aqui. O Estado francês, o governo francês, as contas estavam no vermelho, quebradas, né? As finanças estavam prejudicadas desde o governo de Luís XV. Luís XIV foi o rei da França que construiu o Palácio de Versalhes, que fica a 15 quilômetros do coração de Paris, né? Na época eles se julgavam tão superiores, né, aos monarcas, né, os governantes da França, que eles não sequer queriam ficar próximos ao povo. Por isso Luís XIV, né, o Rei Sol, resolveu construir o Palácio de Versalhes para ficar longe daquela gentalha do povo, porque eles se achavam pessoas que estavam acima do bem e do mal, né? Então o Estado estava quebrado, porque os gastos do governo francês eram gastos com coisas supérfluas, com pagamento de pensões e salários à corte, né, aos nobres, banquetes, festas, uma vida extremamente luxuosa, né, dentro dos muros do Palácio de Versalhes, e isso foi só piorando ao longo do tempo. Eram gastos desnecessários, gastos supérfluos, que foram deixando a conta do governo francês no vermelho. E essa situação de penúria, né, situação financeira, piorou com a derrota da França na Guerra dos 7 Anos contra a França, onde eles disputavam as terras do Canadá. Hoje, se a gente vai no Canadá, lá tem partes do Canadá que se fala francês, né, porque parte daquele território foi colonizado pelos franceses. Aí a Inglaterra e a França entraram numa disputa, numa guerra que durou 7 anos, né, e a França perdeu. A gente sabe que guerra já não traz benefício nenhum, nem para quem ganha. Vocês imaginem para quem perde, né? Então, essa guerra prejudicou a situação financeira da Inglaterra.
Além disso, gente, ao longo da década de 1980, para piorar ainda mais a situação, a França foi castigada com péssimas colheitas, né? A atividade agrícola foi prejudicada devido a inundações que aconteceram e também aos invernos rigorosos que próximos ali ao ano da Revolução, às vésperas da Revolução, esses problemas climáticos, né, essas catástrofes naturais, prejudicaram a produção de alimentos na França. Então vocês notem só, um povo com um governo absolutista autoritário, vivendo numa sociedade desigual, uma sociedade onde poucos tinham privilégios, exploravam a maioria, um país com contas no vermelho, gastando dinheiro com bailes e festas, onde o povo não tinha benefício algum, né? O povo nem participava, tudo isso às custas do povo, né? Aí, para completar, catástrofes naturais, né? Parece que a gente está vivendo hoje, né? O tempo aí de pandemia, né? Então, assim, fora aquilo tudo, ainda vem tempestade, enchente e o inverno rigoroso para prejudicar a produtividade de alimentos. Começou a faltar alimento. E se falta alimento, o preço dos alimentos que tem disponível, né, acaba se elevando, acaba ficando mais alto, acaba acontecendo inflação. E principalmente o preço do trigo e, consequentemente, do pão subiu, né, e o pão era o alimento principal da dieta dos franceses, né? Então a situação o caldo só foi fervendo, tá, pessoal? Então, a situação de exploração do terceiro estado, mais a grave crise econômica, tendo como pano de fundo as ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, essas ideias caíram como uma seda, como uma luva nas mãos daquele povo que vivia toda essa situação complicada, né? E gerou todo esse clima aí de revolução, né? Propício, né? Foi um terreno fértil para a revolução, tá bem? Bom, gente, agora falando aqui, já fechando a nossa aula de hoje, sobre as fases do processo revolucionário. Então nós vimos que a França estava vivendo essa situação econômica complicada, né? O governo estava todo endividado, as contas no vermelho. Às vésperas da Revolução, o rei da França era Luís XVI. Eu vou deixar para vocês depois um documentário e um filme para que vocês assistam, né, como sugestão, né, para ajudar a clarear aí as ideias de vocês sobre revolução. E vocês vão ver no documentário que Luís XVI, ele era um rei muito inexperiente, imaturo. Ele assumiu muito novo e ele não tinha muito pulso na hora de decidir, na hora de tomar as atitudes. Aí o que aconteceu? Luís XVI chamou um economista, Jacques Necker, para estudar a situação econômica da França e propor possíveis soluções, né? Jacques Necker virou para Luís XVI e disse o seguinte: olha, não vai resolver o problema do país, mas se você pedir que o primeiro e o segundo estado, que o clero e a nobreza, comecem a pagar impostos, você vai ficar bem diante do povo e vai amenizar a situação do país, não vai resolver. Luís XVI convocou uma assembleia onde ele reuniu representantes, né, líderes do clero e da nobreza, a Assembleia dos Notáveis, para que essa questão fosse votada. Aí Luís XVI disse para eles: olha, vocês vão ter que pagar impostos, porque o país está no vermelho, o país está quebrado, está em crise. E aí, assim que Luís XVI disse, eles imediatamente discordaram. Então Luís XVI falou: então eu vou precisar convocar a Assembleia dos Estados Gerais para
que a gente vote essa situação com os representantes dos estados gerais, também com os representantes do terceiro estado. Então, em abril de 1789, Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais, onde se decidiria sobre essa questão do clero e a nobreza começarem a pagar impostos, né? E o primeiro impasse em relação a essa questão dos votos se deu a partir do momento em que ficou decidido que o voto não seria por pessoa, por cabeça, mas sim por estado. Os membros do terceiro estado queriam votar por pessoa, porque eles eram, eu fiz até essas contas com vocês no quadro, eles eram 600 deputados representando o terceiro estado, 300 deputados representando o segundo estado e 300 deputados representando o primeiro estado. Só que entre os deputados do primeiro e do segundo estado, existiam deputados lá que concordavam com as ideias do terceiro estado, né? Que se fosse o voto por cabeça, o terceiro estado ganharia, né? Teria maioria para vencer essa votação. Só que o primeiro e o segundo estado só olharam para o umbigo deles e resolveram que não iriam votar a favor do terceiro estado, né? Sobre essa questão do primeiro e o segundo estado pagarem impostos, né? Não aceitando o voto por estado, o terceiro estado, né, os deputados do terceiro estado, eles se retiram da reunião e decidem se reunir separadamente. Eles disseram o seguinte: poxa, esse pessoal aí não está pensando no povo da França, o primeiro e o segundo estado. Eles não têm um pingo de compaixão e de humanidade. Está todo mundo passando necessidade, fome, e cadê a humanidade no coração dessas pessoas, a solidariedade? Cadê a fraternidade, né? Como o próprio lema diz. Então, os deputados do terceiro estado saíram e passaram a se reunir separadamente em uma assembleia que ficou conhecida como Assembleia dos Estados Gerais, tá? Então eles foram apoiados por deputados dissidentes da nobreza e do clero. Alguns deles tinham essa consciência de que o país precisava evoluir, que essa desigualdade precisava acabar. Então eles se reuniram separadamente, né? E declararam a Assembleia Nacional. Na Assembleia Nacional, pessoal, como nós dissemos aqui, ficou votada, né, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que está entre as páginas 26 e 27, né, que a gente comentou. Inclusive, eu fiz uma crítica com vocês a ela, porque é uma declaração que não considera a mulher enquanto cidadã, né? E ela exclui a mulher dessa participação, tá bem? Bom, pessoal, por hoje eu vou parar por aqui e na semana que vem a gente continua o nosso conteúdo a partir da queda da Bastilha, tá? Eu espero ter ajudado vocês. Cuidem-se aí, lavem as mãos e fiquem em casa. Valeu? Abraço do professor.